Estamos novamente reunidos nesse culto online para juntos repartirmos um pouco da palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos um versículo do Salmo 34 que Davi escreveu, versículo 15, e ele dá essa garantia especial. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Vamos orar nesse instante, meus irmãos, suplicando mais uma vez a bênção, proteção, direção, misericórdia e a manifestação do amor do nosso Deus. Uma das coisas que eu sempre tenho agradecido a Deus é verificar como é que o mundo todo cristão, que tem o Senhor Jesus como Salvador, que segue o Senhor Jesus, tem se voltado para esse tempo especial de oração em todos os lugares. E isso tem feito a diferença. Vamos orar. Obrigado, Senhor amado, por mais esse privilégio de juntos, que o Senhor nos ajuda, Senhor, que o Senhor nos permite clamarmos ao Senhor em favor, Deus, do nosso país, do nosso mundo, especialmente, Deus, onde haja tanta perseguição, mas os salvos, os servos do Senhor, os salvos, eles estão sempre clamando misericórdia, amor, graça, bondade, mas nunca cessam, Senhor, de louvar e engrandecer o Teu santo nome e também pregar a Tua palavra. Nós entregamos mais uma vez, Senhor, todo esse nosso país, o nosso mundo nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor está com os olhos e ouvidos atentos, abertos, a oração que o povo do Senhor tem feito por este mundo. Nós te glorificamos, te honramos, te amamos por Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, meus amados, é impressionante a gente ver alguns vídeos, por exemplo, de portas abertas, open door, e como é que os cristãos no mundo, mesmo sofrendo perseguição, têm parado o seu tempo para orar. Então vamos continuar com aquilo que o Senhor Deus estabeleceu, um momento especial de oração. A segunda palavra que quero dizer é uma gratidão especial pelo Dia do Pastor. Recebi muitas mensagens, muitas orações, muitas palavras de amor, e isso sensibiliza aqueles que amam o Senhor e que andam de conformidade com a vocação que o Senhor chamou. Então, a minha profunda gratidão, especialmente a todos os irmãos e a Igreja Batista Esperança, aqui em Itapira. Recebi um delicioso bolo, muito gostoso, com a minha foto nele, E foi maravilhoso experimentá-lo. Então, aqui está a nossa gratidão profunda, minha e da Miriam, pelo amor que os irmãos demonstraram e sempre demonstram no nosso ministério. Um grande abraço, Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 289 do cantor cristão, Ao Pé da Cruz. Sim, na cruz, sempre
Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar com vocês algumas informações antes do nosso momento de oração sobre a igreja perseguida. Pelo YouTube está havendo vídeos de divulgação dos depoimentos, histórias dos irmãos que sofrem perseguição. Na Junta de Missões Mundiais está havendo vídeos, e esses vídeos são vídeos todos os dias, vídeos curtos, e também tem as lives. Também pelo Portas Abertas está havendo vídeos semanalmente. E nessa sexta-feira, gostaria que os irmãos estivessem também vendo, a partir das 7 horas da noite, uma live através do Portas Abertas. A partir das 7 e vai até 8 horas da noite. Que os irmãos estejam acompanhando, compartilhando essa informação também, que haverá essa live. Boa noite, graça e paz a todos. Vamos fazer o nosso momento de oração. Eu tenho alguns pedidos aqui. Vamos estar orando pela irmã Leonilde, a vizinha da nossa igreja, pela irmã Creuza, pela irmã Luísa, pelo irmão Manuel, pela Eliana, cunhada da irmã Lucélia, pela igreja perseguida, por todos os missionários que trabalham na Junta de Missões Mundiais, Nacionais, Estatuais, pelos cristãos perseguidos que, por causa da sua fé, são mortos, maltratados, são combatidos pela sua fé. E também colocamos a vida em oração, queremos colocar a vida do pastor da nossa igreja, dos diáconos, de todos os irmãos e irmãs. Oremos. Senhor Deus e Pai, só o Senhor é santo e poderoso, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Colocamos cada pedido de oração em tuas mãos, Pai. De cada um que está aqui conosco, orando nesse momento, que está no seu coração, Pai. Nós colocamos a vida da irmã Leonilde, da irmã Creuza, da irmã Luísa, do irmão Manuel, da Eliana, em tuas mãos, Pai. A vida do pastor, sua família, dos diáconos, dos professores, das nossas crianças, Pai, dos adolescentes, jovens, de todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, e também os cristãos perseguidos, Pai, da tua igreja que sofre a perseguição de não poder falar a fé publicamente, ó Deus. Que, Pai, coloco em tuas mãos cada missionário, cada missionária, Deus, que está envolvida nesse trabalho, Pai. Colocamos diante do teu altar cada enfermo, Deus, cada um, Senhor, Pai. Nós oramos e te louvamos, que seja tudo conforme a tua vontade e para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pensei nessas quartas-feiras, meus amados irmãos, a gente ia estudar a primeira carta que o apóstolo João escreveu. E se Deus permitir, a segunda e a terceira. O apóstolo João, ele é filho de Zebedeu, né? Foi filho de Zebedeu. Quando a gente lê em Mateus capítulo 4, versículos 21 e 22, lembram-se quando Jesus estava caminhando pelo mar da Galileia e foi aí chamando os seus discípulos? No versículo 21 ele disse, depois de ter chamado a Pedro, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Então, ele escreveu a sua primeira carta, provavelmente nos anos 90, assim que também como o Apocalipse, nessa ocasião. O Evangelho de João ele escreveu um pouquinho antes, ano 85 até 90, mais ou menos tudo próximo, chamado Anno Domini ou depois de Cristo descer. Então, o Evangelho de João, eu me lembro quando fazia faculdade, que alguns professores nessa área de teologia diziam que o Evangelho de João é tão simples, mas tão simples,
que não tem nele mais de 1000 palavras diferentes, inclusive com as vogais, A, E, I, O, U. Não é? Então é o evangelho da simplicidade. E por essa razão, infelizmente, alguns teólogos acham que, em razão do conhecimento, da profundidade, desde o evangelho, né, das cartas que João escreveu, e especialmente o Apocalipse, eles acham que não foi João, o apóstolo, que escreveu. Eles se baseiam, né, naquele versículo conhecido do livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, quando o texto diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Mas olha que fantástico, mas reconheceram ou irreconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus, e aí é que faz a diferença. Então, aqueles que, na época, quando João escreveu a sua primeira, segunda e terceira carta, eles duvidavam sobre essa questão da inspiração em razão, diziam eles, da ausência da sabedoria humana que João deveria ter. Mas João esteve com o Senhor. E o Senhor, sem dúvida alguma, o capacitou. Além do que, a inspiração é um ato próprio do Espírito Santo. Quer ver o que Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16? Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, no sentido genérico, homem, mulher, crianças, jovens e adolescentes, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí, meus irmãos, Pedro também, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Olha lá, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, chamados, vocacionados, falaram da parte de Deus e o quê? Movidos pelo Espírito Santo. Então, aqueles que justificam a simplicidade da forma como João escreveu o seu Evangelho de João e as suas cartas e o próprio Apocalipse, isso cai por terra. Agora, vejam só o que Pedro destaca na segunda carta, quando ele escreve no capítulo 3, e aqui ele fala que Pedro estava dando uma dura. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículos 15 e 16, ele diz assim: olha, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo, Pedro está destacando Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Ignorantes no sentido de conhecer a palavra, deturpam, quer dizer, querem realmente pôr em dúvida sobre a inspiração da palavra, como também, olha lá, deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro está dando uma dura, respaldado na sabedoria que Deus deu a Paulo. Quando João, sem dúvida, escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, né, elas foram escritas de Éfeso. E havia, meus amados irmãos, alguns problemas. Vamos destacar pelo menos 4 deles, né? Primeiro era o gnosticismo, gnosis, conhecimento. Eles achavam que precisava ter cultura, como destacamos, a cultura humana, né? Para então poder ler a Bíblia e destacar, especialmente na época, a Torá, né? Então,
não, precisamos ser sábios, precisamos ser muito sábios para entender o que a Bíblia diz. E a ação do Espírito Santo? Então João vai tratar disso, nós vamos verificar. O segundo problema que João aborda na sua primeira carta, né, é a questão da criação do mal. Quer dizer, eles queriam saber, né, a origem do mal. Poxa, mas Deus criou o mal, etc. Deus criou o bem e criou o mal. Claro que quando a gente abre, por exemplo, Isaías capítulo 14, de versículos 12 a 16, eu não vou ler, os irmãos conhecem, nós sabemos a origem do mal. A origem do mal é com Satanás e os seus demônios. Ele quis ser igual a Deus, superior a Deus. E aí, claro, o desastre aconteceu. E também, quando os irmãos podem dar uma olhada no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 a 19, e ele usa ali o rei Tiro, né? O rei Tiro que estava no Éden. Não que o rei Tiro esteve no Éden. A terceira questão que João trata na sua primeira carta que vamos estudar é a questão da encarnação, né? Deus, Jesus, encarnado. Como é possível isso? Deus descer, entrar num corpo humano, né? E como é possível isso? Eles não entendiam essa questão, mas nós sabemos. A ação de Deus através do Espírito Santo. Maria cedeu o seu útero, não houve um relacionamento sexual, então cedeu para que Jesus nascesse como homem, obra do Espírito Santo, sem pecado. Mas eles continuaram rejeitando a Jesus. Como aceitar isso? Imagine. O quarto problema que João destaca, que nós vamos trabalhar, como eu já disse, é a respeito da ressurreição. Os saduceus, eles eram ricos, poderosos, e eles não criam, por exemplo, na inspiração da Bíblia, que a gente já destacou alguns pequenos detalhes, e eles só aceitavam a Torá. E eles não criam também na ressurreição, quer dizer, morreu, acabou. Isso é um desastre. Imagine só, então estão certos aqueles que querem viver a vida nesse mundo sem se preocupar com a eternidade. Deus não criou o ser humano apenas e tão somente para viver os seus poucos anos aqui na Terra. Mas a ênfase é a eternidade, para estarmos sempre com o Senhor, aqueles que entregaram e vão entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Então nós vamos trabalhar daqui a pouco, né, sobre essa questão da primeira carta que João escreveu, e também trabalharmos, meus amados irmãos, um pouco sobre algumas questões que João apresenta, né? O verbo amar, a gente vai descobrir que há 34 vezes a expressão verbo amar, e o substantivo amor 18 vezes, tá bom? Vamos trabalhar capítulo por capítulo e tirarmos algumas dúvidas que os irmãos possam vir a ter. Como eu destaquei, o Evangelho de João e as 3 cartas que João escreveu e o Apocalipse, eles se assemelham logo no começo. Vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, o Evangelho, ele diz assim, descrevendo a criação e a presença do Senhor Jesus na criação, capítulo 1, versículos 1 a 5, lemos assim, no princípio, referindo-se ao Senhor Jesus, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, era a palavra. Então, a presença de Jesus na Trindade. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens, foi a manifestação do Senhor Jesus. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quer ver como é o mesmo autor, João, filho de Zebedeu, que a gente destacou, que escreveu? Vamos lá para a primeira carta que João escreve, ele diz assim, olha, as mesmas palavras, isso é fenomenal. Capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz, o que era desde o princípio. Olha, o Senhor Jesus, e o que temos ouvido através das profecias, o que temos visto com os próprios olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O próprio Senhor Jesus é o mesmo autor inspirado para declarar a presença do Senhor. E ele diz, e a vida, a verdadeira vida, então se manifestou, e aí o que é mais impressionante, nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado. Quem? Através de Jesus. 3. E o que temos visto, outra vez, e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, ele vai enfatizar aqui, e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, o cumprimento da palavra de Deus. Vamos lá para o Apocalipse, os irmãos verificarem como é que é fantástico o ensino da palavra. Perfeita e absoluta harmonia. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, ele está dizendo assim, o próprio João, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então era uma revelação pessoal. E ele diz, o qual atestou a palavra de Deus, garantiu, e o quê? E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. 3. Bem-aventurados, e aqui vem a maravilhosa bem-aventurança, aqueles que leem, que têm prazer em ler a palavra do Senhor, e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Que coisa linda, como é bom estudar a palavra e ouvir, não essas profecias que se andam por aí, mas as profecias bíblicas se cumprindo. E aí ainda ele enfatiza, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí vem um grande alerta. Então vamos começar apenas, então, somente dar umas pinceladas sobre a primeira carta que João escreveu. Nós já vimos os 4 primeiros versículos, agora ele vai falar sobre as condições para a comunhão. Versículo 5 ele diz, do primeiro capítulo, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, de quem? De Deus, através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus, e vos anunciamos. Essa foi a vida do Senhor Jesus, sempre anunciando o amor de Deus. Diz que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, não existe nenhuma possibilidade. Por isso que o salvo tem que sempre andar na luz. E ele, versículo 6, diz, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, e João vai enfatizar isso bastante nessa primeira carta, mentimos. Como é possível alguém que conhece a Deus, amados, viver sempre lá no baixo, no poço, lá embaixo? Não. Ele tem que andar na presença do Senhor. E João enfatiza, mentimos e não praticamos a verdade. Aqueles que dizem que têm o Senhor Jesus, mas vivem lá na lama. E aqueles que não querem. Se não querem, o que vamos fazer? Ninguém pode fazer nada, nem o próprio Deus, se as pessoas não querem. Por isso que ele deu o livre-arbítrio para a pessoa decidir o que fazer da sua vida física e da sua vida, especialmente a vida espiritual. Versículo 7, ele diz, se porém andarmos na luz, na presença de Deus, Deus é luz, mantemos comunhão uns com os outros, isso que é tão fantástico, essa amizade, esse amor, essa bondade. Encontramos com os nossos queridos, a paz, irmão, tudo bem, como é que você está? Às vezes nem conhecemos, né? E a pessoa nos vê, sabe que somos também salvos cristãos, e aí vem aquela paz tão gostosa e diz, se mantermos comunhão uns com os outros, olha lá, versículo 7, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. O que ele quer enfatizar? Que não há nenhuma possibilidade, nós vamos ver aqui daqui a pouco no versículo 9, nenhuma possibilidade de autopurificação.
É o sangue do Senhor Jesus. Quando pedimos perdão através da ação do Espírito Santo, é que somos perdoados dos nossos pecados. Nós vamos ver já já. Versículo 8. Olá, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quando Paulo escreve em Romanos, capítulo 3, irmãos conhecem muito bem esse versículo, versículo 23, já estudamos isso com nossos seminaristas, Adriano e João, na escola bíblica dominical, cada domingo. Ele diz assim: pois todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Todos, sem exceção. Ainda, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem, no sentido genérico, Adão e Eva, ser que Deus criou, mas dando a eles a capacidade de tomar decisões. Eles nunca foram obrigados. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas com a capacidade de tomar decisões. Deus não criou uma máquina. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, é programado. Não, deu a eles o livre-arbítrio. Eles não foram programados para o pecado. Então Paulo destaca: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E aí a consequência do pecado é a morte. E pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens sem exceção. Porque todos pecaram. Os pecados dos nossos primeiros pais nós adquirimos. E ainda os nossos pecados. Veja que situação. Então por isso é importante que confessemos os nossos pecados. Voltemos lá para a primeira carta que João escreve. Versículo 9, ele diz assim: e aqui está o segredo, meus amados irmãos: se confessarmos os nossos pecados. Outro dia eu estava falando que geralmente a gente não gosta muito de usar o verbo no presente indicativo. Eu pequei, né? Nós geralmente falamos, nós pecamos, todos pecaram, eles pecaram. Mas João está enfatizando: se cada um confessar os seus pecados a Deus. Isso quer dizer que não há nenhuma possibilidade de autopurificação. Em hipótese alguma. Nenhum ato. Isso tem que ser uma confissão, obra do Espírito Santo, né? E nós vamos ver daqui a pouco o que Salomão fala em Provérbios. E aí então andamos na presença do Senhor. Pecamos? Claro que pecamos. Olha o que ele diz: ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é a obra do Espírito Santo. Eu sei que há muita gente, não, você tem que confessar aos líderes religiosos, desculpa a expressão, confessar a padres. Mas o padre é pecador. Como é que eu vou confessar a um pecador? Eu posso repartir os problemas que tenho, os pecados que tenho, né, com as pessoas para que nos auxiliem, então, mas o pedido de perdão tem que ser através de Deus, através do Espírito Santo e para Deus. Por isso, nenhum tipo de obra justifica ou purifica os nossos pecados. Tem que ser, como eu enfatizei, a obra através do Espírito Santo. Olha o que Salomão diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então cada dia, cada momento, Senhor, me perdoe, etc. Não há essa possibilidade, peco e vou voltar, e caio e levanto, vai realmente comprovar que não é uma pessoa salva, que entregou sua vida ao Senhor e a ação do Espírito Santo. Então, confessar e deixar, esse é o segredo. Porque Cristo pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Paulo destaca isso em Colossenses, capítulo 2, 14, ele diz assim: tendo cancelado, que coisa linda, cancelado o escrito da dívida. Nós éramos devedores, em razão
dos pecados que cometemos. Alguém vai dizer, mas através dos nossos primeiros pais, mas pecamos, há uma dívida. Ela foi paga na cruz. Olha lá o que Paulo disse, destaca, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. E aí o que Cristo fez? Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A morte do Senhor Jesus foi o pagamento, amados irmãos, pelos pecados pessoais, o pecado de todo mundo que reconhece isso. Cristo, o Salvador. E aí, meus amados, quando a gente confessa, o que Deus faz? O Salmo 32, versículo 5, a gente lê assim: confessei-te, claro, Davi outra vez expressando essa questão do seu pecado contra Deus, ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu o quê? Perdoaste os meus pecados. Que coisa fantástica! É o perdão de Deus. Eu lembro quando, gosto muito também, quando Miqueias diz no capítulo 7, versículo 19, ele diz assim, tornará a ter compaixão, referindo-se a Deus, de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, quer dizer, amassa, olha, e lançará todos os nossos pecados, onde? Na profundeza do mar, não sei, 20, 30, 40 quilômetros de profundidade. Deus faz isso, meus amados irmãos. Quer ver mais um detalhe? Isaías capítulo 43, que é fantástico, ele apaga, uma vez confessado, ele apaga e não se lembra. 43, 25, nós lemos assim, eu mesmo, diz Deus, sou o que apago as tuas transgressões, os teus pecados, por amor de mim, uma vez confessado, e dos teus pecados não me lembro. Às vezes, infelizmente, as pessoas nos lembram de alguns atos que cometemos, que erramos, etc. Deus não. Imagine que coisa fantástica. Deus não se lembra, ele diz, eu apago. Olha, eu passo um apagador e não me lembro mais. Que só Deus faz essas coisas lindas. E ainda, Atos capítulo 3, versículo 19, que os irmãos já conhecem, de vez em quando nós citamos vários textos bíblicos que fazem a diferença. 3,19 de Atos diz assim, arrependei-vos. Que coisa! Primeiro tem que vir o arrependimento. E converter-vos. Quer dizer, quando a gente se converte através da ação do Espírito Santo, entregando o coração a Jesus, o que Deus faz? Para serem cancelados os vossos pecados. Quer dizer, não tem mais. Deus resolveu isso. Que coisa maravilhosa. Eu fico, meus irmãos, abençoado, agradecendo sempre a Deus, porque o que Deus faz é algo que a gente não pode entender na sua profundidade. Então, quando João escreve, ele diz isso, né? Olha lá, se confessarmos os nossos pecados, versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, versículo 10, para a gente encerrar esse capítulo, e depois continuaremos na próxima semana, se assim o Senhor permitir. Ele diz assim, se dissermos outra vez que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso a Deus, porque todos nós pecamos. Todos. E a sua palavra não está em nós. Isso também não justifica que devemos continuar pecando o tempo todo, tá bom? Próxima semana vamos continuar, se o Senhor assim o permitir. Quero lembrar os irmãos da nossa escola bíblica dominical, né? Participe, entre lá no culto online, são assuntos especiais com os nossos seminaristas. Estamos estudando Romanos, né? Adriano e João. E domingo, se o Senhor também permitir à noite, nós queremos falar sobre 3 personagens, mas o tema é lembrai-vos da mulher de Ló. Nós vamos ver Noé, Ló e a mulher de Ló. Deus abençoe, um grande abraço.
Que Deus abençoe. Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito amados, continuem conosco hoje e para sempre. Amém. Aqui